Oi, gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus para você que está me ouvindo. Vamos meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento para nossa alma, né? Que a gente precisa ouvir e a nossa alma viverá, diz a Bíblia. A palavra que eu quero trazer hoje está em Lucas, capítulo 4, versículo 25. Olha que interessante que diz, ó. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Irmãos, às vezes a gente fala, né? Deus fez isso, fez aquilo na vida de alguém, Deus operou e aquela pessoa viveu o sobrenatural do Senhor e aquela pessoa foi curada e aquela pessoa foi sarada. Mas deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Tem que ter fé para ser curado, tem que ter fé para ver o agir de Deus. A fé, irmãos, é o firmamento das coisas que não se vê, né? Ou seja, a gente tem que crer antes da gente ver. Às vezes a gente fala, eu creio, eu acredito, eu confio, mas aí na hora do vendaval, cadê a sua fé? E o Senhor, ele fala aqui que em Nazaré, né, Jesus, o Nazareno, ele não operou milagres ali naquela cidade, mais coisas. Por quê? Porque o povo não tinha fé, porque o povo julgava, né, ali Jesus, o povo ficava... A Bíblia diz que não há profeta sem honra, senão na sua casa. Ou seja, Jesus estava ali na própria casa, no próprio território dele, mas ali foi, digamos, o lugar que ele menos operou milagre. Por quê? Porque o povo não acreditava. Olha, você quer ser curado, quer ser liberto, quer ser sarado, transformado. A fé, irmãos, é aquilo que move a nossa vida. Nós precisamos crer. A palavra diz que ali, né, aqui, ó, havia muitas viúvas ali, né, irmãos, e na época de Elias, de Eliseu, né, Elias foi enviado a Sarepta, ou seja, para trabalhar, para tratar a vida de uma mulher, porque havia um propósito, porque ela cria também, irmãos. Eliseu é a mesma coisa, né? A Bíblia diz que ele, né, liberou a palavra de vitória para Naamã, e Naamã creu, mergulhou 7 vezes no Jordão e foi curado. Como anda a sua fé? Eu te pergunto nessa noite. Você tem acreditado naquilo que Deus tem falado através da palavra? Você tem acreditado naquilo que você tem ouvido através dos profetas, dos homens e mulheres de Deus? Ou você tem ficado, né, cheio de dúvida, interrogação, sem crer naquilo que Deus está falando? Eu vim aqui para falar para você que a fé move o coração de Deus. Se você crê, coisas grandes Deus pode fazer na sua vida. O sobrenatural, porque a palavra diz que não há nada impossível para o nosso Deus. Se não há nada impossível para Deus e a gente acredita, Ele pode operar na nossa vida. Seja o que for, seja a coisa mais difícil, seja a coisa mais impossível e sobrenatural, Deus, Ele é mestre de milagre. Deus, Ele faz o sobrenatural. Muitas vezes você vê Jesus falando, por que você duvidou? Por que você não creu? Né? Não tendes fé? Com os próprios discípulos que andavam com Jesus, Jesus falou assim, cadê a fé de vocês? Onde está a sua fé? Então, se você que está aí me ouvindo, está aí do outro lado, escutando essa mensagem hoje, o Senhor pergunta para você, como anda a sua dimensão de fé? Você tem fé para ser curado? Você tem fé para ser transformado? Você tem fé para andar sobre as águas, para viver o novo de Deus? Você tem fé para, né, entrar na onde Deus mandou você entrar, nessa porta aí que o Senhor está abrindo para você? Você acredita? Você tem fé para isso, irmãos? A palavra diz que Jesus ressuscitou um morto depois de 4 dias, Lázaro. E ele falou para a irmã de Lázaro assim, olha, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás o poder, né, sobrenatural do Senhor. Porque quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Isaías 43 diz que agindo Deus, quem impedirá? Então o Senhor, Ele pode operar, Ele pode agir, basta você acreditar que Ele é capaz. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça, que o Senhor te ajude, aumente a dimensão da sua fé, te ajude a acreditar que não há impossível para esse Deus operar.
ore, clame com fé, acreditando naquele milagre, naquela mudança, naquela transformação, naquela cura, naquela libertação. E você vai ver quão grande é esse Deus que opera tudo em todos. Que Deus te guarde, te abençoe, dê muita saúde para você e para sua casa. E até amanhã para mais uma mensagem, se assim Deus nos permitir. Amém.